Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, estou aqui hoje para gravar o último vídeo do nosso livro Peça Será Atendido de Esther e Jerry Hicks, com os ensinamentos de Abraham Hicks. Estamos no processo número 22, chamado Subir na Escala Emocional. Como a gente já veio estudando ao longo desse livro, cada capítulo da segunda parte do livro traz um processo para que a gente aumente a nossa vibração e a gente se alinhe mais à fonte criadora, certo? Então, esse processo de subir na escala emocional, ele pode ser utilizado sempre quando a pessoa estiver sentindo alguma dificuldade em melhorar, que ela estiver se sentindo mal, ou quando acontecer de você ou alguém próximo ter ali algum evento que abale a pessoa, como por exemplo perder alguém, ser abandonado, acontecer algo assim, ou quando for necessário lidar com uma crise, com um diagnóstico assustador, acontecer algo com algum animal de estimação ou com alguma pessoa que você ama. Quando alguém próximo estiver com alguma dificuldade, a sua vibração cair, você pode utilizar esse processo que ele vai trazer mais benefícios se você estiver entre as seguintes emoções. Lembra daquela escala de vibração, né? A escala de orientação emocional? Esse processo ele é para quando a pessoa está vibrando ali mais baixo, em emoções como raiva, vingança, ódio, ira, inveja, insegurança, culpa, desvalorização, medo, sofrimento, depressão, desespero e impotência, que são as vibrações de menor assim amplitude, são muito densas, né? Então, eles continuam falando aqui que a experiência de vida que você tem te ajuda a identificar as suas preferências e desejos grandes ou pequenos. E a fonte criadora escutou cada um dos seus desejos, você falando em voz alta ou não, simplesmente pensando ou sentindo. Porque lembra que para criar a nossa realidade, são pensamentos, emoções, sentimentos e atitudes. Então, muitas vezes, por que algo não acontece? Porque a pessoa pensa, eu quero tal coisa, mas ela sente que não tem, ela sente medo. O sentimento, ele é mais forte do que o pensamento. Então, às vezes, a pessoa fica lá repetindo afirmações positivas, mas se ela não acredita, se ela sente uma grande resistência, aquilo não acontece, porque o sentimento, ele é muito mais forte do que o pensamento. E esses processos aqui, eles têm a intenção de mudar os nossos sentimentos. Então, primeiro tem que ter o pensamento positivo para criar um novo padrão de sentimentos, certo? Para que a gente fique a maior parte do tempo, o maior tempo possível, vibrando em emoções elevadas. As emoções mais elevadas que nós temos aqui na escala de vibração emocional são alegria, conhecimento, autoconfiança, liberdade, amor e admiração. Amor e admiração, eles colocam que são muito próximas as vibrações. Alegria, autoconfiança, conhecimento, liberdade, são todas emoções que nos expandem. Perceba que quando você está se sentindo assim, você fica com a postura mais altiva, você abre os seus braços, né? Deixa o peito aberto e você fica mais expressivo, ou seja, você está sendo assim mais livre, vibrando mais alto quando você está em emoções como, por exemplo, insegurança, desvalorização, culpa, medo, sofrimento, vergonha. Você está vibrando baixo porque você fica retraído, você se fecha. Então perceba a diferença, só existem dois tipos de emoções, independentemente do nome que a gente dê para a emoção, você só vai ter dois tipos de emoção. Ou você está se sentindo bem ou você está se sentindo mal. É bem simples. Aí dentro dessa escala tem as variações. Algumas emoções a pessoa se sente muito pior e outras ela se sente muito melhor. Então a escala de orientação emocional tem essa proposta da gente entender onde está a nossa vibração e como a gente pode fazer ela subir, tá? Então, não tem uma fonte que vai criar escuridão, doença, confusão ou coisas ruins. Não, só existe uma fonte de bem-estar. E o que acontece
é que quando ela não flui, tem alguma resistência que está bloqueando. Resistência criada pelos nossos pensamentos e sentimentos. Como eu falei no último vídeo, a maioria das pessoas tem um padrão mental negativo. Se você parar para conversar com qualquer pessoa, você vai ver que a maioria vai fazer o quê? Em pouco tempo vai começar a reclamar, vai falar do que não está dando certo na vida da pessoa. A maior parte das pessoas foca no negativo e é por isso que elas continuam experienciando as mesmas situações e as mesmas sensações negativas, certo? Nossa proposta é que a gente consiga fazer com que o pensamento positivo seja a nossa segunda natureza, que pensar positivo seja o natural para nós, ao invés de pensar negativo. E quanto melhor a gente se sente, menos a gente está resistindo e mais a gente está permitindo que essa fonte de bem-estar flua na nossa vida e assim traga o que a gente deseja. E também, como eu falei no último vídeo, a gente não precisa pensar exatamente em tudo que a gente quer do jeito que a gente quer. Quando a gente está se sentindo bem, as coisas que nós queremos vão fluir naturalmente, mesmo que a gente não fique pensando sobre elas, certo? Então, o importante é você permitir, né, aumentar o seu estado de permissão e liberar a resistência, você sentir alívio. Quando você está se sentindo mal e tem uma leve melhora no seu estado de vibração, você sente alívio. Então, essa é uma forma de medir se teve uma melhora na sua vibração. Aí, eles falam aqui para examinar a lista das emoções que exprimem menor resistência para as que exprimem maior resistência. Então, as de menor resistência, que são aquelas que permitem que coisas boas aconteçam, são alegria, amor, liberdade, né? São essas emoções que eu falei. Aí a gente tem também aqui paixão, entusiasmo, ânsia, felicidade, crenças e expectativas positivas, otimismo e esperança como sendo emoções mais elevadas. E depois começa a cair a vibração em emoções como o contentamento ainda é uma vibração neutra. Depois começa a cair como tédio, pessimismo, frustração, irritação, impaciência, sobrecarga, desapontamento, dúvida, preocupação, reprovação, desânimo, raiva, vingança, ódio, ira, inveja, insegurança, culpa, desvalorização, medo, sofrimento, depressão, desespero, impotência, que são aquelas emoções que eu falei no começo. Então, as emoções mais elevadas são alegria, conhecimento, autoconfiança, liberdade, amor e admiração. Depois, a gente tem paixão, sendo uma emoção mais elevada, ela é um pouquinho menos do que essas primeiras que eu falei, mas ela também traz muita alegria, né? Entusiasmo, ânsia, felicidade também, crenças e expectativas positivas, otimismo e esperança. Então, se uma pessoa tá num estado de vibração ali, por exemplo, de culpa, desvalorização, se ela consegue subir um pouquinho e começa a sentir ali raiva, ela subiu um pouco na escala. Porque quando a pessoa tá num estado depressivo, ela não tem vontade de fazer nada. Quando ela sente raiva, ela tem um impulso de fazer alguma coisa. Né? Vamos supor, a pessoa quando ela tá muito deprimida, ela não tem vontade de fazer nada. Aí, vamos supor que ela tá num local assim, que tá muito bagunçado. Aí ela começa a sentir uma raiva, uma reprovação. Aí o que ela faz? Ela levanta e começa a arrumar o lugar, começa a limpar. Então ela já saiu daquele estado de uma vibração muito baixa, subiu um pouquinho. Só que ainda não é o estado ideal, porque a raiva também cria problemas. Então ela pode subir um pouquinho. Aí vamos supor que ela vai para uma emoção de sobrecarga. Ela tá se sentindo assim muito sobrecarregada, mas ela tá fazendo as coisas. Então ela subiu um pouquinho na escala de vibração, não foi muito, mas subiu. Aí ela vai para uma frustração, irritação, pessimismo, até que ela fica no tédio. Ela não tá na vibração ideal, mas ela já subiu bastante em relação à primeira emoção lá de depressão, de não querer fazer nada. Aí ela pode ir pro contentamento. O que é o contentamento? É uma emoção neutra, a pessoa não tá nem triste nem feliz, ela tá assim, neutra mesmo, tá ok.
Depois disso, ela pode começar a subir um pouquinho mais, vai para uma esperança. Não, eu tava pior e agora eu tô um pouquinho melhor, então as coisas vão melhorar. Ela começa a ficar na esperança, aí ela vai para um otimismo, começa a ter uma expectativa positiva, até que ela consegue algo que deixa ela entusiasmada. Então ela já melhorou bastante a vibração. Aí, vamos supor que ela encontra uma atividade que ela gosta muito de fazer, um hobby, e ela começa a praticar esse hobby. Aí ela sente aquela paixão por essa atividade. Aí ela começa a se sentir autoconfiante porque ela tá fazendo aquilo que ela gosta, sente liberdade, alegria. Aí ela começa a sentir amor pela vida, admiração pelas pessoas, pelas paisagens, pela natureza, pela vida. E aí sim, ela foi para um estado de vibração elevado. Então, é dessa forma que acontece. E os Abraham explicam que não é de uma hora para outra que a pessoa vai aumentar a vibração. Vamos supor que a pessoa tá ali há anos num padrão negativo. Ela não vai melhorar a vibração de uma hora para outra, né? Como eu falei no último vídeo, não é porque a pessoa fez uma meditação que ela vai resolver todos os problemas de uma vez. Mas passo a passo ela vai resolvendo. Eles colocam um exemplo aqui. Às vezes a pessoa está há anos num padrão negativo. Ela pode levar 22 dias para subir a vibração dela para um estado ideal, digamos assim. Mas o que são 22 dias em comparação a pessoa ficar anos numa vibração negativa? Se a gente comparar, é um tempo relativamente curto. Por isso que fala da questão dos 21 dias para reprogramar a mente. Na verdade, o ideal seria ficar mais tempo, uns 40 dias. Bastante gente fala dos 21 dias para criar um novo hábito, mas tem um livro que fala, né, sobre a questão do tempo, que eu já trouxe aqui no canal, do Garnier, e ele fala que o tempo ideal, na verdade, é 40 dias, mas 21 dias é um tempo bom também. E aí tem um livro muito interessante chamado A Magia, da Rhonda Byrne, que é a mesma escritora do livro O Segredo. E nesse livro, ela traz exercícios para aumentar a nossa vibração em 28 dias. Então, segue muito a proposta trazida aqui pelos Abraham. Quem se interessar por esse livro da magia, ela traz, assim, cada dia um exercício. Então, o primeiro dia, por exemplo, é fazer uma lista agradecendo 10 coisas, né? Enumerar as suas bênçãos. Aí depois, no segundo dia, a pessoa vai fazer essa lista do primeiro dia e ela vai acrescentar um outro exercício. No terceiro dia, ela vai fazer a lista, o exercício do dia 2 e do dia 3. Aí depois vai aumentando até que a pessoa deixa com que a gratidão seja o que predomina na vida dela, né? Porque ela vai passar a fazer isso naturalmente. A proposta desse livro, desses exercícios, é fazer com que a gente se acostume a ser mais grato, a ser mais positivo, que a gente tenha uma frequência mais elevada e melhor, né? Então, o importante para fazer isso é identificar o que você está sentindo no momento, olhar para essa escala de vibração emocional e ver como que você pode subir a sua vibração, tá? Eles colocam um exemplo aqui de uma pessoa, uma mulher, que ela estava sentindo muita dor, muita resistência por causa da morte do pai dela. Então, com isso, ela entrou numa profunda depressão, ela estava se sentindo impotente e sofrendo porque ela estava ali pensando muito na morte do pai dela, né? E aí, o que aconteceu? Como o exemplo que eles colocaram aqui, ela não estava presente no momento que ele morreu, ela começou a sentir culpa. Então, a vibração dela estava vibrando nesses sentimentos mais densos, mais pesados. Aí ela começou a sentir raiva da enfermeira que administrou um medicamento para ele. Então, nessa vibração de raiva, a vibração dela subiu um pouquinho, mas ainda estava baixa, entendeu? Foi aquele exemplo que eu falei no começo. Da depressão, se a pessoa for por uma vibração de raiva, aumentou um pouquinho a vibração, mas ainda não tá bom. Ela tem que subir mais. Então, são estados de transição até a pessoa conseguir elevar totalmente a vibração.
Depois disso, ela foi subindo na escala. Ela passou para sentimentos de reprovação, até que ela entrou num estado de esperança, expectativa positiva, conhecimento e alegria, até que ela conseguiu ficar bem, lidar bem com o fato da morte do pai dela. Aí eles colocaram aqui alguns exemplos de afirmações conscientes que essa mulher poderia ter feito para ir aprimorando a maneira como ela se sentia. Então, eles colocaram alguns exemplos de frases e quais os sentimentos que envolvem essas frases. Um exemplo aqui de frase de sofrimento é: fiz tudo o que podia para ajudar o meu pai, mas não bastou. Sinto muito a falta dele, não aceito que tenha morrido. Essa seria uma frase de desespero. Não devia ter ido em casa buscar a roupa e ficado longe dele. Uma frase de culpa. Estive lá noite e dia e não consegui me despedir. Raiva. A enfermeira sabia bem o que estava acontecendo, ela sabia, mas não quis que eu estivesse lá. Então aqui já são frases de raiva. Ela deu um excesso de medicamento só para facilitar a vida dela. Um exemplo de frase de reprovação. Eu gostaria de poder ter me despedido. Desapontamento. Há muitas coisas a resolver e não sinto vontade de me mexer. Desânimo. Os profissionais de saúde são insensíveis às famílias das pessoas doentes e das que morrem. Um exemplo de frase de frustração. Aí depois disso, as frases começam a elevar a vibração para os sentimentos mais positivos, como por exemplo: vai ser bom passar mais tempo com a minha família. Esperança. Começo a me sentir bem com a ideia de voltar ao trabalho. Expectativa positiva. Sei que com o tempo vou me sentir melhor. Expectativa positiva. Há tantas coisas que quero fazer. Expectativa positiva. Gosto tanto de meu marido, ele me ajudou muito. Admiração. Admiro minhas irmãs. Amamos nossos pais e nos amamos. Admiração e amor. Pensando bem, tivemos e estamos tendo vidas maravilhosas. Admiração e amor. A morte faz parte da vida. Conhecimento. Como somos seres eternos, na verdade não existe morte. Conhecimento. Papai está num lugar onde não existe tristeza. Conhecimento. Gosto de saber que ele está num lugar de grande alegria e paz. Alegria. Agora são frases de alegria. Gosto de saber que a vida tem uma força que supera tudo. Foi um privilégio ter tido esse homem maravilhoso como pai. Então ela conseguiu sair de um estado de profunda depressão, de culpa, para um estado de aceitação, contentamento e alegria, até que ela conseguiu entender que a morte faz parte da vida e que ela conseguia agradecer pela oportunidade de ter tido a convivência com aquele pai e ela ficou bem para continuar a vida dela. E aí, é aquela questão que eu falei, que eles colocam aqui, a gente não tem acesso imediato a uma emoção muito diferente da que a gente está vibrando. Então, dificilmente uma pessoa que está num estado depressivo, ela vai pular para uma emoção de alegria de uma forma rápida. Isso é exceção. O que acontece é o que foi colocado aqui como exemplo. A pessoa ela vai subindo um pouquinho de cada vez em cada uma das emoções até que ela consegue chegar numa emoção mais elevada. E aí, eles colocam um exemplo. A pessoa pode levar 22 dias para sair de um estado de impotência para autoconfiança, mas isso é um tempo curto em relação a pessoas que ficam anos nesse estado e não saem desse estado. Por quê? Porque elas não têm esse conhecimento. É só por isso que elas não saem desse estado. Então, se você coloca esse objetivo, se você acredita, você tem a crença positiva, eu vou sair desse estado, você já está num estado de uma vibração mais elevada, entende? E assim você vai conseguindo sentir ali de forma gradual a melhora em todos os problemas, em todas as áreas da sua vida, porque você vai conseguindo se libertar das emoções negativas que você vem sentindo há anos e que te trazem problemas, e assim, suave, gradualmente, você vai baixando a resistência que você tinha acumulado sem ter um conhecimento, e você vai começar a ter, a experimentar melhoras em todas as áreas da sua vida que antes tinham problemas, certo? E aqui a mensagem final
desse livro. Eles falam assim: tranquilizem-se em relação a tudo isso, não levem as coisas tão a sério, a vida deve ser divertida. Quando os observamos criando suas vidas, sentimos amor por vocês e admiração, porque vocês são seres criadores, capazes de expressar os seus desejos e de investir para mudar os seus pensamentos e emoções, abrindo-se para permitir a recepção da resposta que a energia universal sempre oferece. Então, vocês constroem as suas vidas e expandem o universo. Vocês são muito valiosos e desejamos sinceramente que vocês voltem a ter amor pela vida, pelas pessoas do seu mundo e principalmente por si mesmos. Há um grande amor aqui para vocês, abram-se para recebê-lo. Então, a mensagem final dos Abraham ao longo de todo o livro, eles falam sobre a gente se sentir bem, manifestar os nossos desejos e que a gente pode ser, fazer ou ter o que a gente quiser, mas lembrando sempre que isso leva em conta as outras pessoas, os outros seres que nos envolvem, e lembrando sempre da regra, ensinada por Jesus, que a gente não deve fazer ao outro o que a gente não gostaria que fizessem com a gente. Então, sempre antes de tomar qualquer atitude, qualquer decisão, antes de falar qualquer coisa para alguém, é importante pensar: eu gostaria que fizessem isso comigo? A fonte de energia essencial, quando ela fala que a gente pode ser, fazer ou ter qualquer coisa, é respeitando, respeitando as outras pessoas e outros seres. Porque se fosse algo que a gente pudesse fazer qualquer coisa com qualquer pessoa, como que seria um universo de bem-estar? Não seria, certo? Então é importante colocar esse adendo aqui. Espero que esse livro tenha te trazido insights, tenha te ajudado a trazer melhoras para sua vida. Se você quiser adquirir esse livro, tem na Amazon, tem em vários locais. É um livro muito bom, mas também, se não quiser, todos os áudios aqui do canal, eles explicam o que tem em cada um dos capítulos. Eu não li os capítulos, por questões de direitos autorais, mas tem ali os ensinamentos. Claro que não substitui você mesmo fazer a leitura, mas acredito que já pode te auxiliar bastante. Obrigada por acompanhar o canal, por assistir o vídeo e até mais.